tão querida e eu já pude dar um abraço nela, mas vocês vão conhecer só depois do intervalo. Calma, aguenta o coração que vocês já vão conhecer. Antes, eu quero te agradecer por estar aí nos recebendo no seu lar. Não sei aonde você está assistindo a gente, se é no seu quarto, na sua sala, se você está fazendo almoço, se você está fazendo o seu café da manhã, seja aonde você estiver vendo este programa, eu quero te dizer muito obrigado. Mas eu quero dizer que este programa nasceu, em primeiro lugar, no coração de Deus. E eu quero te dizer que você é muito importante para Jesus. Talvez você não se sinta tão importante, talvez você ainda não encontrou o propósito da sua vida. Talvez no dia de hoje você se pergunta, será que eu tenho valor? Eu quero te dizer agora, sim, você tem muito valor. Vamos então agora para aquele nosso momento de meditação, antes de chamar a nossa linda convidada? Vamos lá? Hoje o nosso devocional nós vamos falar sobre toque em Jesus, baseado lá em Mateus 9:21, que diz assim, ó: porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Essa fala é de uma mulher que há muito tempo sofria. Ela tinha uma enfermidade que já havia consumido todos os seus recursos financeiros. Uma enfermidade que já havia consumido todos os seus recursos físicos, emocionais. A sociedade já não queria mais estar perto dela. Na verdade, ela vivia à margem da sociedade. Mas havia só uma única, a última esperança. Ela não queria falar com ele, ela não queria sentar na mesa com ele, ela só queria apenas tocar. Meu Deus, que mulher é essa? Se eu tivesse a oportunidade de eu trazer essa mulher para sentar na mesa com a gente e bater um papo, aonde estava essa fé que se apenas ela tocar na veste de Jesus, ela seria curada. Vamos aprender mais sobre ela? Você já se viu em uma situação tão difícil que tomou medidas drásticas para que pudesse ter uma solução dessa situação? Eu creio que muitas de nós já passamos por isso em nossas vidas. Encontramos-nos em momentos em que a doença, a confusão, as guerras, as incertezas nos rondam. Além disso, é possível que nos vejamos limitados em nossa atual situação, não podendo ir além por inúmeros motivos. Mas existe um romper sobrenatural que nos alcança quando tocamos em Jesus por meio de um ato de fé. Preciso contar algo para vocês. Esse ano eu estou abrindo muito o meu coração, né? Eu digo que esse programa do ano de 2023 está sendo rasgando as vestes, né? Em 2021, eu passei por uma situação muito desafiadora, mas muito desafiadora. E essa mulher que está aqui, eu vou chorar. E nem é para começar a chorar, né? Porque vocês sabem que quando eu começo a chorar, eu me desconfiguro, por isso que eu gosto de segurar, mas nós vamos continuar aqui. E todas as vezes que eu estava passando por uma situação muito desafiadora, ela vinha de manhã e mandava uma mensaginha assim, uma oração específica. Havia um momento que eu estava passando com alguém específico na minha família e essa pessoa tinha escrito uma carta. E essa carta era uma carta de suicídio e por um acaso eu peguei essa carta. Como a mãe, como a guardiã do lar, eu peguei essa carta. E eu já era apresentadora aqui, já estava aqui com vocês. Eu peguei essa carta, eu li e eu fui, né, com essa pessoa e falei, que carta é essa? A pessoa olhou, viu o que eu vi e falou, eu estava pensando em fazer exatamente isso que você está lendo nessa carta. Quando eu li isso, meu coração quis se desesperar, porque afinal era de alguém muito querido, alguém muito próximo, alguém que muito amava. Mas aí me veio aquele momento, eu preciso fazer um ato de fé. Nós, se num momento de desespero, nós nos deixarmos abater por conta da situação que estamos vivendo, aonde nós vamos chegar?
nós vamos ficar no desespero. E aí, então, eu cheguei com essa pessoa e falei assim, você acredita que existe vida, que existe esperança? Ministrei no coração, choramos juntos, oramos. E vamos fazer uma atitude de fé? Vamos fazer um ato profético, que eu chamo de ato profético? Vamos. Em vez de ficar remoendo aquela situação, eu peguei aquela carta, nós picamos aquela carta e nós queimamos dentro de uma panela no fogão. Enquanto aquela carta era queimada, nós colocamos um louvor, para você que não sabe o que é louvor, é uma música bem alta. E ali, aquela carta foi queimando e eu fui declarando novas palavras na cabeça, na mente daquela pessoa. Existem momentos que você não vai entender o que está acontecendo. Você só vai ter que fazer. Você só vai ter que obedecer e pedir para o Senhor, Espírito Santo, qual é a atitude que eu tenho que ter agora. Porque se você for olhar para dentro de você, para a sua autodefesa, o desespero pode tentar tomar conta. Mas o Senhor, Ele segura na tua mão e fala, filha, não desespera. Eu coloco pessoas para te ajudar em oração, para segurar na sua mão e falar assim, filha, estou aqui, eu estou aqui. O que você está passando, você não está passando por isso sozinha. Eu seguro na sua mão. Amém? Então vamos continuar aqui. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que foi muito audaciosa por apenas tocar na roupa de Jesus. Ela tinha um problema de fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos, meninas, você tem noção? Às vezes a gente fica com fluxo por 7 dias, 15 dias e fica, não estou aguentando mais, eu estou ficando fraca, me dê água, me dê energético, me dê alguma coisa. Imagine 12 anos. E já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos e formas para encontrar a cura. Você consegue imaginar isso? 12 anos com uma hemorragia que tira sua saúde e a priva de viver uma qualidade de vida com toda a liberdade. Essa era a situação dolorosa em que essa mulher se encontrava. Mas existe algo que nos chama a atenção nessa situação. É a forma como ela vivenciou uma mudança de destino e recebeu uma nova direção para a sua vida. Aquela mulher experimentou um romper por meio da sua coragem, mas um ato simples, ela tocou Jesus. Então eu quero que você idealize comigo a situação. A Bíblia conta que quando Jesus passava, então imagina comigo, Jesus estava passando. E naquele momento, naquele estado da história, o povo já sabia quem era Jesus. Então, os doentes, o povo queria Jesus. Eu quero saber quem é esse mestre, eu quero estar perto desse mestre. Se fosse eu naquela situação, desculpa, eu não queria nem saber quem é que estava perto de mim, eu ia querer tocar em Jesus, eu queria estar perto dele, eu ia falar, dá licença, por favor, dá licença. Ia sobrar cotovelada, gente, desculpa, ia sobrar. Né? Eu ia agarrar minhas amigas, vamos lá, minhas amigas, nós vamos chegar perto de Jesus. Então, a situação era, gente, perigosa. Então, você idealiza isso comigo. E havia muitos homens. A Bíblia só conta o número de homens chegando perto de Jesus. A multidão era contada por homens. Eles não contam as mulheres, as crianças que estavam. Eles só contam o número de homens. Então, imagina quantas pessoas eram. Mas aquela mulher, ela falou, não importa. Eu não quero ficar muito perto dele, eu não quero sentar, eu não quero falar, eu quero só tocar. E para ela tocar, eu fico imaginando que ela teve que se arrastar. Porque ela não ia conseguir tocar no alto. Eu penso que para ela conseguir tocar, ela teve que ir por baixo. Ela teve que, talvez, ser chutada por alguém. Muito provavelmente. Ela teve que ter, sofrido alguns empurrões, com certeza, isso sem sombra de dúvida. Mas ela tinha algo muito forte que era a fé. Se eu apenas te tocar, Senhor, eu serei curada. E sabe o que é lindo? Quando ela tocou as vestes de Jesus,
ele parou. Alguém me tocou. E a Bíblia conta que quando ele fala isso, os discípulos falam: ué, a multidão está te oprimindo, te comprimindo, Senhor, não te tocou, está te amassando. Aí ele falou assim: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu algum milagre, porque alguém me tocou de forma milagrosa, alguém tocou em mim de forma de extrema fé. Eu peco tanto, eu oro de manhã e chega de tarde, eu já gritei, eu já xinguei, eu já errei tanto que eu nem mereço pedir perdão. Mas sabe, chegou um momento que aquela mulher já não tinha mais nem fundo do poço, ela já estava no limite dela, e dali saiu virtude. Então nesse programa, talvez você tenha chegado aqui para ouvir isso. Jesus, ele está de braços abertos para te ouvir. Ele é aquele que a graça e a misericórdia se renova a cada manhã. O seu acusador não é ele. Não é ele. Eu te garanto. Existe um outro acusador que veio para matar, que veio para roubar e veio para destruir. Mas ele veio para que eu e você, todas nós, tenhamos vida e vida em abundância. Então, por que continuar nessa cama deprimida? Por que continuar se martirizando e não é o outro que está te acusando? É você mesma. Ele estende as suas mãos para você, aqui, agora, e dizendo: filha, eu te ajudo, eu te sustento, saia dessa cama. Faça como nossa amiga, essa mulher, que a Bíblia nem cita o nome dela, não tem nome, eu não conheço o nome dela, mas ela é citada, ela nos inspira, ela é falada. Eu ouço a história dessa mulher desde criança, e toda vez que eu escuto essa história dela, eu falo: Senhor, que mulher é essa que tem tocado o meu coração? Então, hoje ele estende as mãos para você e fala: saia dessa cama, saia dessa situação. Para você tem jeito, sim. Ele te ajuda. Se você precisar de uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, ele prepara as condições. Está tudo bem você procurar ciência, está tudo bem você procurar seus amigos, seus parentes. Mas agora começa com ele. O primeiro lugar é com ele, depois vai com os outros, porque somos corpo, alma e espírito. Amém? Vamos continuar para a gente terminar. Veja que muitos de nós vivemos por muito tempo à mercê de circunstâncias que nos aprisionam e roubam o nosso destino no Senhor, como doenças, correntes emocionais, dores na alma, situações que parecem sempre repetir da mesma forma. E nesse programa, o Senhor nos diz que a única coisa que precisamos fazer é tocá-lo. Sim, é um ato simples, mas poderoso. É um simples ato. Você pode sair da sua zona de conforto e enfrentar as multidões de estigma. Olha, eu quero que você ponha amor nas minhas palavras, tá bom? Estar na cama é confortável, mesmo com depressão. Mesmo na dor, mesmo na escuridão, é confortável, é uma zona de conforto dolorida. Você vai ter que enfrentar, sair dessa zona de conforto, uma zona de conforto que acaba sendo desconfortável, mas hoje chegou o dia de você se levantar, amém? Olha, minha linda, vamos tomar uma água? Toma uma água, porque a hidratação é de dentro para fora, por isso que a gente precisa sempre tomar água, porque depois do nosso intervalo, eu só quero sentar e ouvir o que ela tem para nos dizer nesta tarde, nesta manhã, seja lá o horário que você está assistindo esse programa. Eu te espero depois do intervalo, hein? Tchau! Voltamos então do nosso intervalo.
E se deixasse o papo tava gostoso aqui, né? Mas eu preciso gravar, né? Afinal, foi para isso que ela veio. Miriam Delfino! Que delícia receber você aqui. Eu estou muito feliz. Nessa mesa. Como é muito bom. Feliz. Como muito é feliz. bom poder te conhecer. Igualmente. Eu quero apresentar Miriam Delfino, mãe de 2 filhos. 2 homens já, né? Já. Um de 20? E outro de 22. De 22 anos, casada com Marcelo, que está aqui nos bastidores com a gente, né? E Miriam, me conta, quem é a Miriam Delfino? Bem, a Miriam Delfino é uma filha amada do Abba Pai. Ai, que delícia. Eu nasci em 74, né? Hoje eu já não tenho mais vergonha de falar da idade. Que tudo, que liberdade a gente Glória tem, a Deus, né? né? Amém, isso mesmo. Nasci pela misericórdia do Senhor num lar cristão. Né? Eu gosto até de falar... Desde sempre. Desde sempre. Inclusive, eu gosto de falar que a minha mãe estava gestante e estava tendo uma conferência na igreja onde meus pais frequentavam. E o pastor que estava ministrando a conferência estava hospedado na minha casa. Ai, que legal. E ele brincava com a minha mãe, que a conferência foi sexta, sábado e domingo, né? Ele falava para minha mãe, olha, a irmã vai esperar terminar, né? Mas eu cheguei no meio do domingo de manhã. Sério? Então assim, que interessante. Eu gosto de falar isso, que é uma história bem gostosa, que até relata como a minha mãe, ela gostava de hospedar pessoas mesmo estando com 9 meses de gestação. Estava com um pastor lá. E a hospitalidade é um dom. Com certeza. Nossa, e eu acho isso tão lindo. E sabia que eu tinha dificuldade em receber pessoas, eu particularmente. Eu tinha vergonha. Eu não me achava adequada para receber pessoas. Depois que eu descobri que isso era um dom. E que o Senhor poderia me usar para ajudar pessoas, eu tenho procurado aprimorar, mas ainda é uma coisa que eu percebo que eu fico assim, nervosa, eu falo, Senhor, me usa, só me usa. É um dom e Ele que nos capacita para isso, né? Exatamente. Então, aí eu nasci num lar cristão, fui criada, né, desde pequena, na igreja, escola dominical, era aluna sempre ativa, né, bem serelepe também. Mas aos 8 anos eu tive um encontro com o Senhor. Que legal. Foi na minha casa mesmo. Ai, em casa. Você chegou a levantar a mão, aceitar Jesus? Não, então, eu falo assim, que hoje eu entendo, hoje atualmente eu e meu esposo nós trabalhamos com distribuição de livretos evangelísticos, né? Que legal. A gente recebe dos Estados Unidos livretos evangelísticos e nós distribuímos para o Brasil inteiro. E aí que está essa conexão. Que eu me converti através de um livreto evangelístico, de um folheto na minha casa. Olha só. Eu lembro que eu estava no guarda-roupa, eu não sei se meu pai estava distribuindo, não sei porquê, eu peguei um. E aí falava que Deus era amor, tudo. Eu sabia de tudo isso. Já ouvia disso, isso era meu uma versículo fala. era João 3,16, que eu sabia. Sim. Aí eu chamei minha mãe, eu falei que aquele dia eu queria entregar minha vida para Jesus. Que lindo, né? que lindo. Foi. Então, assim, foi um pouco diferente, porque o normal seria lá na igreja, no culto das crianças e tudo, mas foi na minha casa e foi num livreto. Hoje eu entendo a conexão. E sempre fui muito ativa na igreja, então, junto com meu irmão, a gente já liderou jovens. Aí depois eu fui muito para a área de ensino. Eu sempre gostei muito. Meu pai era um ensinador, pastor, e ele era da área de ensino. E o meu irmão também. Então, eu sempre fui para a área de ensino, gostei muito. Gostava muito de ministrar. Mesmo assim, versículos pequenos, eu falava que ia dar uma palavra e tal. Eu gostava, né? Que legal, Miriam. E quando cresci, fui me desenvolvendo também na igreja. E aí, conheci meu esposo. Na igreja? Não exatamente. Também a gente vê as coisas como trabalho. A gente se conheceu na empresa, né? Eu morava numa cidade e eu trabalhava num banco, então estava tudo tranquilo, bem, mas eu queria fazer um estágio por causa da faculdade. Sim. E eu tinha certeza que eu ia fazer estágio na minha cidade, porque a minha cidade era era São Bernardo, então todas as empresas estavam lá, era uma época de empresas automotivas e tudo, então... E eu não arrumei na minha cidade. E era, assim, uma cidade... Porque eu sou de São Paulo também. Hoje estou aqui no interior. Mas era um lugar onde quem estava na grande São Paulo, ao redor... Era um lugar que vamos para São Bernardo. Porque ali é um lugar muito bom. Lugar bom de morar, um lugar bom de encontrar trabalho, emprego, né? Muito legal. E aí eu trabalhava em São Bernardo e eu fazia faculdade em Santo André. Entendi. E aí eu queria um estágio. Teoricamente, não precisaria, porque eu trabalhava, podia fazer dentro do próprio banco. Só que o banco não me dava o estágio na minha área. Falei, eu vou, né? E aí eu prestei para uma empresa que era em Ribeirão Pires.
E eu fui aprovada. Foi muito interessante que eu fui aprovada assim dentro de todas as candidatas, eu fui aprovada com excelência até no último. Quando chegou no final, a secretária que eu ia fazer estágio, ela falou que não queria ficar comigo porque eu tinha um emprego fixo. E ela falou, vou tirar você do emprego fixo para o estágio e eu não vou garantir de te efetivar. Aí tudo bem. Aí passaram um mês e pouco, o RH me ligou e falou, olha, fizemos outra seleção e ninguém chegou na pontuação que você chegou. Então, a gente está te convidando, você quer vir? Aí eu falei, eu quero fazer estágio. E na época valia a pena. E aí eu fui para fazer o estágio, fiz o estágio, foi 1 ano. Quando eu estava para terminar, eles vieram falar, a gente quer te contratar como... Na época, é como se fosse um terceiro, para cobrir uma vaga de uma outra profissional numa outra unidade. Aí eu fui. E lá ele trabalhava. Então, eu trabalhava numa sala que era de frente para onde ele trabalhava. E aí, fiquei sabendo que ele estava olhando para mim. Entendi. Mas eu achei que ele era um rapaz casado. Eu falei, de jeito nenhum que eu quero. Eu falei, não, ele não é casado. Eu falei, não é. Interessante. Eu falei, nossa, então, que legal. podemos olhar. Aí eu falei, então, se ele quer falar, então fala para ele vir falar comigo. Aí ele veio falar comigo. Aí me convidou para tomar um sorvete. Aí eu orei. No caminho, eu falei, Senhor, se ele for um servo do Senhor, eu vou continuar conversando. Se ele não for, eu quero que o Senhor já tire agora do meu coração e pronto. E a descoberta que ele era um cristão foi uma situação... um alívio. E foi engraçado, porque eu não achei lugar para estacionar em Santo André. Fácil, eu tive que deixar num estacionamento um pouco mais longe. E aí eu comentei com ele, né? Eu brinquei e falei assim, nossa, é um sábado à tarde, tanta gente, né? E eu não achei lugar. Eu falei, e ainda agora, foi bem na época da ovelha Dolly. Estão querendo clonar as pessoas, né? Aí ele falou, mas isso não é de Deus. Aí quando eu falei, sim, é verdade. Eu falei, você é evangélico? Ele falou, sou. Eu falei, Jesus, aleluia. Interessante. Então aí... O amor está no ar. E aí a gente começou a namorar e com 1 ano nos casamos. Olha, rapidinho. Foi. Que bem. Então foi assim, então por isso que eu falo, hoje eu olho tudo, foi diferente daquilo que seria o comum, porque eu estava na igreja, eu namoraria um rapaz da igreja, casaria, não, mas é porque Deus tinha outros propósitos que hoje a gente consegue entender claramente. Que interessante. Né? E aí, teve os filhos? Aí tivemos os 2 filhos, né, depois que eu tive o 2º filho, aí eu parei de trabalhar, fiquei em casa, nisso meus pais mudaram para Ribeirão Pires, também vejo tudo que é providência de Deus. Mais ou menos uns 7 anos depois, o meu pai teve um tumor cerebral, avassalador, foi assim, bem gigante mesmo, foi rápido, tanto é que assim, numa madrugada nós soubemos que ele estava com um tumor cerebral, que já era bem avançado, e alguns meses depois a gente estava colocando ele dentro da minha casa, já numa acomodação que tinha sido avançado mesmo, né? Aí meu esposo assumiu praticamente toda a parte de trazê-lo para dentro de casa e cuidado. Aí eu e minha mãe ficamos com os cuidados ali com ele. E também a gente hoje olha, porque o meu irmão, ele mora em Belo Horizonte. Então, só somos eu e meu irmão. Como é que seria, né? Então, tudo a gente já vê a presciência do Senhor. É verdade, né? os cuidados. Né? Meu irmão deu todo o apoio, mas não estava ali todo o tempo. E né? o cuidado tanto com o irmão, tanto com o pai, com você, né? Porque então, assim, Deus foi preparando tudo. Aí aprove o Senhor, depois de 1 ano e 4 meses, levá-lo à presença do Senhor. E a gente entende, foi tudo o propósito do Senhor. E aí a gente assim, sempre tivemos muito envolvimento com a igreja, né? Nosso maior envolvimento é com a obra de missões, né? Trabalhamos com missões na nossa igreja, aí fomos criando os nossos filhos, e aí a minha mãe conosco também, aí depois de um tempo, a minha mãe já começou a ter mais dificuldades, porque ela tinha um problema de uma prótese, ela teve uma paralisia infantil, com 2 anos de idade. Naquela época não tinha muito recurso, nada, então tanto eu e meu irmão, assim, para alguns da medicina a gente não era nem para existir, mas Deus tinha propósito, planos, né? Sim, tinha planos e tudo. Sim. E aí ela piorou e precisou fazer uma outra cirurgia, mas nisso a mobilidade dela ficou muito reduzida. Então, dos últimos 2 anos de vida dela, era 95% dependente da gente, né? E aí meus meninos já estavam grandes, eles já auxiliavam também. E aí ela foi fazer a cirurgia, que era um desejo dela fazer essa nova cirurgia, mas o Senhor a levou. 15 dias depois da cirurgia, ela entrou num coma, que a gente imaginava que era um coma neurológico e tudo. Depois a gente descobriu que era um coma por causa de um problema de fígado. Né? E aí, um mês depois, ela veio a falecer. E, assim, foi uma preocupação muito grande que o meu irmão tinha quando a minha mãe foi operar, e se acontecesse alguma coisa com a minha mãe. Como é que eu ia? Eu falei, não. Nós oramos, nós pedimos a direção de Deus e Deus confirmou que era para ela fazer a cirurgia.
E aí ficou esse pensamento com a gente, e agora? Mas Deus foi tão maravilhoso que nos 15 dias que a minha mãe teve a cirurgia, ela falou o tempo todo, eu estou sem dor. E nos últimos 2 anos a gente ouvia minha mãe o dia inteiro falando, eu estou com dor, eu não estou aguentando de dor. Então era paracetamol, tramal, era tudo esse tempo todo. Ela saiu do centro cirúrgico, ela falou para mim, estou sem dor. E ela falou isso por 15 dias, quando ela entrou em coma. E aí depois veio a óbito. Então foi o que o Senhor ministrou no meu coração, foi, eu dei a alegria para ela de ficar sem dor. E isso me consolou. Eu sabia que Deus ia levá-la. E ela voltou para casa, né? Ela voltou para casa, então isso me consolou muito. Quando eu orei e falei, Senhor, mas a gente pediu tanto pela cirurgia, deu tudo certo a cirurgia. O médico falou que a cirurgia foi excelente. Então não foi por conta da cirurgia? Nada, inclusive veio um especialista lá em pós-cirúrgico traumático. E ele falou, olha, se eu tivesse encontrado assim, um arruizinho de infecção, a gente faria tudo, mas a cirurgia dela está ótima. A prótese está perfeita. Então não foi. E assim, a gente também entendeu o trabalhar do Senhor, que o Senhor queria recolher, a gente entendeu que o Senhor já ia levá-la, mas deu essa alegria para ela de ficar 15 dias falando sem dor, e para a gente também foi um consolo, né? Isso. Foi um aprendizado. O primeiro luto, para mim, foi um erro grave que eu hoje sei que eu cometi. Eu não quis aceitar que eu estava de luto, porque eu queria cuidar dos meus 2 filhos, que eram pequenos, e da minha mãe. Sim. E por 6 meses eu ainda fiquei naquela agitação de quem estava uma pessoa doente em casa. Então eu queria, assim, cuidar da minha mãe, cuidar dos meus filhos e não vivenciei o luto. Quando foi 6 meses eu tive uma explosão, no sentido assim, eu fiquei muito abalada e tudo. Então eu sei que hoje eu falo para todo mundo, vivencie o luto. Legal. Já no da minha mãe eu vivenciei o luto, foi muito difícil. Um pouco depois, o meu filho, o mais velho, ele era muito apegado a ela. Ele ficou muito mal, então eu tive que sair um pouco do meu luto para dar apoio para ele. Entendi. Mas nós passamos juntos, então nós tivemos o apoio do Senhor. Isso é muito importante falar, porque quem vê você contando, parece que foi suave. Então eu entendo que ela voltou para Jesus e tal, e tá tudo bem. Não doeu para mim, mas doeu. Doeu né? muito, doeu, assim, Porque foi mãe, bastante. né? Mas aí foi nesse período assim que eu decidi, que eu falei, eu vou passar pelo luto. Então, os primeiros dias, assim, é aquilo que vem de todo mundo, a gente quer ficar sozinha, a gente não quer... Eu fiquei alguns dias sem até ir para o culto, Sim. porque eu não conseguia, se eu entrava lá, eu ia Tudo chorar lembrava, e tudo. Então, fui passando, né, e foi muito difícil, eu tive muita dificuldade de passar datas, né. Foi em abril, em setembro era o meu aniversário, então já foi difícil. Teve os meus 2 filhos que fizeram aniversário antes, então foi muito difícil, mas a gente teve, assim, muita presença de Deus. O meu esposo, ele foi o tempo todo uma base para nós, uma coluna, né, para nós, porque eu e os meninos, a gente fica mais sensível. Ele, além de sentir também, mas ele ficou ali como a nossa estrutura, né, e a gente recebeu o apoio de muitos amigos também. Realmente, né, é na diversidade que você conhece os verdadeiros amigos. Mas o Senhor nos sustentou, e eu sempre hoje falo, a gente faz até curso de capelania, né? Nós somos capelães também de hospital, né? Tá. Eu falo para as pessoas, vivenciem o luto. Que interessante. Vivenciem, porque senão você vai sofrer as consequências Lá na frente depois. vai dar um problema, né? Vai. Que interessante. E como que surgiu essa história de ser capelão em hospitais? Foi uma outra também trabalhar do Senhor, que a gente sempre envolvido em missões, aí surgiu que a gente participou dos Gideões Internacionais. Sim. E fazer visitação em hospital. E inicialmente, eu falava assim, imagina, eu não vou, eu tinha ficado 1 ano e 4 meses com meu pai em hospital. Então foi depois do pai? Foi depois. E aí nós fomos, eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente entrou numa sala e tinha uma pessoa tomando quimioterapia. E naquela hora eu vi tudo aquilo, assim, foi como se o Senhor tivesse me curado naquele momento. E eu me apaixonei. Fiquei apaixonada por capelania. E aí a gente fez um período, a gente fazia em hospital público, aí depois a gente precisou parar um pouco, porque eu estava fazendo capelania em casa, com a minha mãe, né? Com a minha mãe. E aí depois nós voltamos, e a gente fazia em hospital público. E eu falo que capelania é um lugar onde você é curado. Você pensa que você vai levar a cura. Você é curado. Assim, a gente tem experiências que nos alegram demais. Você pode contar uma pra gente? Assim, 2 que eu sempre conto. Uma foi o seu Vitório, é um senhor que nós fomos visitá-lo e na hora de orar ele pediu para a gente dar as mãos. Isso foi lindo porque ele não era cristão,
mas ele pediu que a gente orasse de mãos dadas. E dentro da capelania a gente tem uma instrução que a gente não pode ter contato físico. Mas quando o Espírito Santo ele conduz, e a gente orou ali de mão dada, foi uma coisa muito linda para nós. E o seu Vitório marcou muito para nós. Né? A gente ficava nas áreas de paliativo, então a gente não sabe o que aconteceu depois com ele. Mas aquele dia marcou muito para nós. E foi um outro dia que nós chegamos, nós entramos, e um senhor, eu lembro muito do rosto dele, porque ele era um moreno de olhos azuis. Então chama atenção. Sim. Quando nós entramos, ele falou assim, vocês vieram me visitar. Eu engoli o choro e falei para meu esposo, vai na frente, eu não tive condições. Foi a coisa mais linda, a recepção dele conosco. Alegria, né? Alegria. E aí a gente soube que ele era uma pessoa em situação de total abandono, né? Então ele tinha sido levado para o hospital para ter os primeiros tratamentos, depois ele ia para uma clínica, né? Ele ia ser integrado a uma clínica. E eu fiquei, aquilo me marcou demais. É como se Jesus estivesse falando, né? Como o Senhor Jesus fala na palavra dele, né? Tive enfermo e vieste me visitar. Então, isso para mim é cura da alma, sabe? Foi tremendo. Essa experiência, assim, eu falo que eu vou levar para a minha vida toda. Eu sempre, quando alguém me pergunta de capelania, eu conto esse testemunho. Fora outros que a gente teve, assim, que a gente tem, cada situação é novo. Então, eu falo, é um ministério lindo. Que lindo. É lindo. Ô, Miriam, e me conta, como que começou a história de querer escrever um livro? Que você escreveu um livro, não foi isso? Eu escrevi, olha só. Olha que livro. Deixa eu só mostrar aqui para a câmera fechada, para as meninas. Olha que lindo esse livro rosa. Eu amo o livro rosa. Vamos fechar aqui, ó, na câmera fechada? Esse livro chama Com Ela, Mulheres Ensinando, Mulheres Apresenta com Elas, Miriam Delfino. Que lindo. Mas vamos contar a história desse livro depois do intervalo? Vamos, meninas, ó, vamos brindar. Água, saúde, hein? Água, saúde. Depois do intervalo a gente vai conhecer a história desse livro. Eu espero vocês. Voltamos então, meninas, a gente estava aqui num papo gostoso, quase que a gente não volta para gravar, mas nós lembramos que a gente tem que gravar, falando sobre a história desse livro. Miriam, conta pra gente. Então. Eu quero saber o antes, tá? Depois eu quero saber como aconteceu e por que surgiu, mas o antes. O antes. Você sempre pensou que seria uma escritora? Não. Não? Eu sempre gostei muito de ler. Ai, obrigada. Muito carinho. Eu sempre gostei muito de ler e sempre fui daquelas que gostava de livros grandes e lia 2, 3 juntos. Assim, mesmo? Gostava, sempre sim. E aí meu menino até brincava assim, ele falou, mãe, você não tinha precisado escrever um livro, porque você lê tanto. Eu falei, é verdade, né? Ele brincava? Brincava, assim, tudo. E eu sempre gostei muito da escrita, né? Sim. Então, eu escrevia algumas devocionais e tal. E aí eu recebi uma palavra de uma irmã, Andréia Bonfim. Ela chegou um dia, me ligou, ela falou assim, olha, o senhor manda falar para você. Mas não era uma amiga virtual, não? Não. Não, deixa eu só explicar presencial. Como que eu conheci. Gente, como que eu conheci a Miriam? Na verdade... Conexões da internet. Da internet, exatamente. Eu fazia um curso online de umas amadas maravilhosas. E ali eu me conectei. E ela entrou no curso, dando uma parte do curso, né? E nós nos conectamos ali. E nós nos conectamos pela internet, pelo Instagram. E, de alguma forma, ela pegou o meu WhatsApp. Sim. E ela começou a ser minha intercessora. Volte e meia, ela mandava uma oração. Uma oração, Senhor, abençoa a família da Lígia. E mandava um versículo. Eu falei, Jesus. E é assim, como eu falei na primeira parte, assim, cirúrgico. É a oração que eu precisava. Quando ela mandava a mensagem, eu podia estar fazendo o que fosse, gravando o programa aqui com vocês. Eu falava, senta e ouça. Eu já sabia que era aquilo, era a gota que eu precisava para aquele momento. E foi assim que começou. E é um prazer estar aqui com você. E aí, você recebeu dessa amiga que não era virtual. Que não era virtual, a gente congregava junto, ela me ligou. Eu ia fazer uma viagem, eu ia participar de um congresso de mães. E ela me ligou, ela falou, olha, o senhor manda falar para você que você vai escrever um livro. Uau! Aí eu, falei, uau, amém, recebo. Eu falei, eu recebo, amém, glória a Deus. Cada coisa que o senhor fala, não é foi mesmo? Demais. E
aí eu sempre participei do Mulheres Ensinando Mulheres com as séries, fazendo devocionais, né, com ela. E esse Ensinando Mulheres é online também? Isso, Mulheres Ensinando Mulheres é o Instagram da Série Silva, onde ela faz os devocionais, tem os programas, né, o Café com Elas e vários programas que ela tem lá. E aí, 2 anos depois, ela me ligou, né, ela falou assim, amiga, eu preciso te fazer um convite. Eu falei, pois não, pode falar. Ela falou, eu queria, o senhor me incomodou para te convidar para escrever um livro. Aí eu falei, sério? 2 anos depois. Eu falei, sério? Ela falou, então eu vou te falar para você, para confirmar, para exercício da tua fé. Há 2 anos atrás eu recebi uma palavra que eu ia escrever um livro. E aí eu escrevia o devocional, às segundas-feiras, sobre mulheres da Bíblia, o que elas têm a nos ensinar, né? Então ela falou, eu sei que material você tem, então você vê aí e prepara. E aí eu orei, pedi, né, a direção do Senhor e comecei a escrever o que eu tinha de material, fui juntando e o Senhor foi trazendo, assim, eu falo que foi o Espírito Santo que foi me dando as revelações pontuais para o livro. Porque é diferente você escrever para um devocional e para um livro. E qual é a maior diferença? Vamos falar para as meninas, assim, porque o devocional, talvez a gente tenha aquela limitação, por exemplo, você faz um devocional, geralmente de 7 minutos a 10, né? E aí você fala aquele devocional. Sim. Você escrever vai muito assim daquilo que você vai recebendo do Senhor e vai passando aquilo. E é lindo isso, né? Porque eu não vou estar, por exemplo, se eu estou gravando um áudio, então eu vou falar, por exemplo, igual a gente estava comentando aqui, de Jael. Então, eu falando sobre Jael, a minha voz vai te animar, vai te desejar ouvir mais. Agora, na leitura, tem que ser realmente o Espírito Santo te impulsionando a continuar a ler. Entendi. Então, isso foi uma experiência muito gostosa também, de ver com o Senhor, Ele soprando mesmo, Ele me inspirando para escrever. E aí, eu escrevi e mandei para ela. Ela falou, então tá bom, a gente vai verificar aqui e tal, e a gente vai se falando. Aí eu falei, e vida que segue, né? E aí depois, até assim, lá em casa os meninos brincavam, mãe, e o livro? Eu falei, já entreguei tudo, né? Aí ela pegou e falou, anunciou num dos devocionais, lá do programa dela, ela falou que estava escrevendo um livro, né? E que em breve seria lançado pelo Mulheres Ensinando Mulheres, tudo bem. E aí ela ia ter o congresso em novembro, né? Dia 4 de novembro. E ela falou assim, olha, a gente vai preparar para janeiro ou fevereiro lançar o livro. Em janeiro a gente ia para o projeto missionário, né, no sertão, que nós fomos, né? Então eu já falei, bom, então vai ser em fevereiro, porque em janeiro eu vou estar no sertão. E aí chegamos lá no congresso, no sábado à noite. Em fevereiro? Não, em novembro. Em novembro, chegamos no sábado à noite, ela me chamou juntamente com a Lilian Santana, que também faz o Mulheres Ensinando Mulheres, ela faz a parte da vida de oração. E ela queria nos apresentar para as meninas, porque a gente fala pelos canais, né, do Instagram e pelo WhatsApp, e quem éramos nós. E aí ela falou assim, olha, a Miriam está escrevendo um livro, tal, que deve ser lançado ano que vem. Aí eu falei, ela falou, mas aconteceu uma coisa diferente, o livro está pronto. Uau. E lançou o livro na conferência. Sério? E você não sabia? Não sabia, eu chorei. Eu fui pro chão, literalmente. Sério? Foi uma emoção muito grande. Eu imagino. Foi, aí ela me apresentou o livro. A sensação era como um filho nascendo? Exatamente. Ali, mesmo? literalmente de parto normal, que eu não sei o que é um parto normal, porque meus dois foram cesárea. Mas ali foi, porque naquele momento eu senti a emoção ali. Foi tremendo, foi assim, a conferência tinha 600 mulheres, né? Que lindo! E foi assim, e todo mundo, muita gente chorou também. E aí foi no dia, inclusive, que a Ana Paula foi cantar, Ana Paula Valadão. Isso foi uma surpresa, então, para você? Foi. Elas estavam preparando tudo? Tudo. E foi o livro físico, então? Aí foi me entregue o primeiro exemplar na minha mão ali, juntamente com todas as mulheres. Que lindo! Como Deus é maravilhoso, Miriam. Então, ele fez uma promessa 2 anos atrás. Sim. E ele cumpre e faz uma surpresa desse jeito, deliciosa. E ele cuidou do seu coração, não deu piripaque, né? Foi, não, porque foi assim. Até foi muito engraçado que a Bárbara do Filhos do Desafio Ministério, ela ficava assim, amiga, você está tudo bem? Eu falei, eu não sei se eu estou bem, não. Eu falei, porque as minhas pernas, assim, mas é o Senhor que sustenta. Amém. Foi uma emoção, assim, Jesus. Foi lindo, aí inexplicável. Deus é maravilhoso. Foi tudo Deus, por isso que eu falo assim, desde o dia que eu recebi essa palavra, que o Senhor inspirou, então não é nada meu. Eu conto, lógico, algumas coisas, né? Inclusive eu falo sobre hospitalidade, né? Conto algumas coisas em relação ao que eu aprendi com os meus pais sobre isso, várias questões,
ali, mas assim, foi tudo o Senhor que foi me ensinando, me trazendo a memória, né? E me dando o sopro mesmo dele, né? Que bênção. E a venda desse livro, como que a gente faz? Pelo site do Mulheres Ensinando Mulheres. Ah, então tem o site. Tem o site. Quando você me mandou, eu achei que só tinha e-book. Não, é o livro É físico. físico, então. Mesmo. Compra livro físico. Físico, isso. Que legal. E aí encaminha para sua casa. Isso, é. E me diz uma coisa, de todas essas mulheres aqui, qual aqui, quando você foi escrever, do tipo assim, você teve que parar porque o Espírito Santo, assim... Olha, a experiência que eu tive muito grande foi com a mulher samaritana, quando eu falo que assim, que do balde, né, ela deixou o balde, ela foi para a fonte. E é algo que o Senhor muitas vezes ele tem ministrado. Meu Deus. Porque às vezes a gente está exatamente como a mulher samaritana. A gente se contenta com o balde e existe uma fonte do Senhor para nós. Foi algo que falou muito no profundo comigo, né? Eu creio que é algo desbravador para todos os dias nossos, né? A gente tem o costume, né? E aquele versículo quando fala assim, né? Ela deixando, né? O cântaro, né? Eu coloquei o balde, né? Mas deixando o cântaro, ela foi. Então, eu acho que o Senhor ele tem nos convidado para esse particular de deixarmos o cântaro e mergulhar nos rios do Senhor, né? E aí Ezequiel fala, que profundo. Né? Ezequiel fala para a gente ir avançando, né? Você vai um pouquinho, tornozelo, depois você vai joelho, você vai até os lombos, aí chega num nível que aí você tem que ir com os seus braços, você tem que nadar. Isso. E essa foi para mim foi a revelação assim que o Senhor me deu ali naquele momento, porque eu não tinha nenhuma conexão sobre isso e naquele momento o Senhor me deu. Então isso me marcou muito. E é um convite que o Senhor faz para todos nós, né? Deixarmos o balde e mergulhar nos rios de Deus. E mergulhar. Né? E é tão desafiador. Totalmente. Porque quando a água ainda está no joelho, você ainda tem um controle. Exato. Então, no umbigo, ok, ainda tem um controle, mas ela vai chegando no pescoço, o negócio vai ficando, né? Então, e por isso que o profeta, ele fala, né? Agora você só pode ir a nado, ou seja, é você. É você. Então, é uma entrega total ali. Porque você saiu do controle. Como você mesmo falou, no joelho você ainda está no controle, você está ali, né? Agora você saiu do controle e o controle é totalmente do Senhor. Exatamente. Então, isso foi, para mim, foi uma das experiências que, ao escrever, foi uma das mais, assim, que mexeram muito mais comigo, né? Foi o Senhor me chamando para sair, né, do balde e para as águas profundas com o Senhor. Meu Deus. E cada mulher, ela ensina ali um fato, um aspecto, né, pra gente. Sim, e eu acho que são estações que nós passamos, né? Como nós estávamos falando, teve um tempo que o Senhor usava muito Jael para falar comigo. Toda hora eu falei, Jael, Senhor, Jael, Senhor. De novo, lá vem Jael com alguma coisa para me ensinar. Depois veio Abigail, né? Ficou Abigail. E o Senhor nunca desperdiça, né? E olha só que interessante o que você está falando agora. Todas as pessoas que me conhecem, a maioria sabe. Se eu fosse falar qual mulher, eu ia falar da profetisa Uda, porque eu sou fã dela. Mas hoje é a primeira vez que o Senhor está me levando a falar de uma outra mulher e com algo que ela trouxe tão forte para mim. Olha só. E aí veio exatamente o que você falou, são estações. Só que do que eu aprendi com a profetisa Uda é o que está acontecendo exatamente agora. Olha só, o que você aprendeu? Como o Espírito Santo é tremendo. Que ela saiu do conhecimento, que ela conhecia sobre a lei, e ela passou para a revelação. Que ela fala assim, olha, sim, vai acontecer com o rei, com o povo, com toda a nação, o que está escrito no livro. Mas, o Senhor disse, porque o rei se preocupou. Então, daí, ela saiu do conhecimento e ela foi para a revelação. O que o Senhor está nos ensinando exatamente agora? Que muitas vezes a gente está caminhando com o conhecimento, mas quando a gente deixa o balde, a gente vai para a revelação. E a gente vai mergulhar mais ainda nos profundos do Senhor. A gente vai sair daquilo que a gente, igual você, Abigail, Jael, eram mulheres que talvez você dominava. Mas o Senhor falou, peraí, tem mais. Tem outras. Vamos sair daquilo que a gente está, vamos mergulhar mais profundo. O Senhor, ele tem revelações novas para nós todo dia. Com certeza. E agora, nesse exato momento, ele está falando comigo isso. Glória a Deus. Como é lindo isso. Não preciso nem dizer que comigo, né, gente? Porque a mesa posta, ela vira também outros instrumentos. Nesse momento. Meu Deus, que lindo e que profundo.
Então, Que quando nós entendemos que o Senhor, Ele tem mais para nós, então a gente vai realmente se entregar no mais que o Senhor tem para nós. E essas mulheres, independente dos tempos que elas viveram, elas foram sendo hoje para nós, elas são instrumentos do Senhor para nós. Se você for olhar a história de Lia, como a gente aprende com essa mulher? E todas nós, da idade de 15 anos, a gente é sempre a favor de Raquel, né? Nossa. Mas Lia, se você for olhar, ela casou com o marido que era da irmã. E O vestido, ela não teve o dela, porque não era o casamento dela. Ela não teve a festa, vida. mas ela teve uma herança. Exatamente. A genealogia. Exato. Oi. Aqui. Pronto. Aí a gente volta da questão de Lia. Tá. Ela volta falando. Não, pode voltar na aberta, então? Ela volta falando sobre a história de Lia, tá? Você fala, nós conhecemos a história de Lia. Vai. Então, nós conhecemos a história de Lia. Sim. E a gente sempre é daquelas que vai olhando para Raquel. Né? E engraçado, essa semana eu estava pensando, se eu fosse Lia? E se eu fosse Lia? Porque até então eu só conhecia a Raquel, né? A preferida, a querida do marido, tá. Mas e se eu fosse Lia? Eu fui dada no lugar da minha irmã. Não teve vestido, não teve festa, ela não escolheu decoração, não escolheu nada. Ela foi ali na hora, vem cá, é você. Você já sabe aquele substituto de padrinho, né? Nossa, ela já foi que pior não tem que ela tu, era vai noiva. tu mesmo. Então, mas ela é uma mulher que ensina perseverança. Uau. Ela é uma mulher que ensina que, quando ela entendeu que a dependência dela estava totalmente no Senhor, ela mudou. Uau. Ela virou a chave da vida dela. Meu Deus. E ela tem, olha os filhos que ela tem. É. Então, é por isso que eu falo, essas mulheres que o Senhor nos ensina, que estão registradas na palavra do Senhor, elas têm um ensinamento profundo para nós. Agora, basta o quanto nós queremos nos aprofundar mais. Sim. Né? Como a gente estava falando de Jeoseba, uma mulher extremamente estratégica para aquele tempo. Onde eu vou esconder? Né? O rei, eu vou esconder no templo. E agora a pergunta é, nós que somos mães, aonde nós estamos escondendo os nossos filhos? Sim. Nós temos que esconder os nossos filhos aonde? No templo. E nós somos o templo do Espírito Santo e ainda existe o templo físico. Sim. Devemos, como guardiãs do lar, escondê-los nos nossos joelhos, nas nossas orações. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo Então, o tempo. eu vi assim, ao longo da escrita desse livro, eu vi quanto o Senhor tem mais a nos revelar. Eu estava vindo para cá, antes de vir para cá, eu gosto de colocar alguma coisa para ouvir, né? Uma pregação. E eu ouvi de algum Instagram um pastor falando, né? Não desista de orar pelos seus filhos, né? Não desista, não desista. Sempre ore pelos seus filhos. E aí eu desliguei e comecei a orar. Eu amo orar na estrada, né? Esse momento de estrada é maravilhoso, né? Amo também orar na pia, amo orando lavando o banheiro. Eu amo pregar na pia, orar na pia. Mas como eu tenho estado muito nas rodovias, eu falei, Senhor, agora vai ser o nosso momento. Aí eu comecei a orar, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eles são consagrados a Ti. E eu consagro mais uma vez. Então, reafirma aquilo que antes, muito antes deles nascerem, eles estavam já no útero. Então, agora eu reafirmo e consagro. E comecei a orar. E eu falei assim, agora eu me esvazio de todo medo, de toda preocupação, porque esse medo de uma mãe, né? Sim. Isso dói, isso se torna pesado. Esvaziar, né? Sabe o que é? É você deixar o balde. Ai, que delícia. É você esvaziar de você deixar o balde. Falar, Senhor, eu vou mergulhar agora nos rios da promessa do Senhor. Deus. Naquilo que o Senhor prometeu, porque Glória o Senhor fala que herança bendita são os filhos. Meu Deus. Então, se nós consagramos, nós precisamos confiar. Descansar no Senhor. Eu tenho as minhas batalhas também com os meus filhos. Mas a gente escolhe confiar naquele que prometeu, que é fiel. Ele não nos desampara. Aleluia. Então, hoje o seu ato de consagrar, de orar, é exatamente isso. Eu vou deixar o balde e eu vou mergulhar na profundidade dos rios de Deus. Aleluia. Porque eu tenho certeza. Que é esvaziar. E aí, quando a gente mergulha, nem o peso do nosso corpo a gente sente, né? Porque na água profunda, né? Não existe peso, não existe... E você não escuta também som.
O único som é da profundidade. E é exatamente isso que nós precisamos. Quando a mulher samaritana ela sai ali, ela vai anunciar. Ela vai anunciar Jesus. Uau. Ela vai anunciar. O impacto foi tão grande que depois eles me falam, agora não é pelo que você falou, mas é pelo que nós temos visto e ouvido. E uma cidade Inteira. Converteu-se por causa de uma mulher. Que bênção. Que bênção. Miriam, que pena, o nosso programa está chegando ao fim. Tô aqui, gente. Até esqueci que eu estava gravando, já estava aqui chorando. Que delícia, muito bom. Muito obrigada por você estar aqui. A presença de Deus é muito gostosa neste lugar. Estamos aqui gravando para estar aí no seu lar, para depois ir também para o YouTube. Mas saiba que todas essas palavras vêm do coração de Deus, né? Porque Ele nos ama, Ele ama você, Ele não desiste do seu lar, Ele não desiste da sua casa. Obrigada pelo presente. Eu que agradeço. Vai ser uma honra ler com todo carinho cada palavra aqui, que eu sei que foi escrito com muito amor, né? Que são os milagres do Senhor, né? Na vida dessas mulheres. Sim. E a partir também da sua vida, porque Sim. é uma promessa. E eu também quero aproveitar e agradecer a você, o meu parceiro, a você que está aí sempre no programa Guardiãs do Lar, que faz deste programa uma grande realidade. Saiba que sem vocês isso aqui não seria possível. Desde a maquiagem, o look, desde olha, essas coisas gostosas que nós vamos agora nos deliciar, desde tudo. Então, muito obrigada. Obrigada por segurar a corda, obrigada por nos enviar. Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Tchau!